Bem, olá, eu estou voltando para falar novamente sobre os quadros depressivos. É uma série que eu estou falando em relação à depressão. São muitas nuances, vários tipos de depressão. E embora hoje, hoje, diferentemente de alguns anos do passado, nós temos um vasto acervo de todo tipo de conhecimento que quisermos adquirir. A internet tem uma vasta literatura a respeito desse tema. Eu resolvi falar desse tema porque é minha área, Eu estudei isso, estudo ainda. E quanto mais para mim ficar exercitando, é também muito bom para mim. Bem, eu já falei dos quadros de disfunção que levam à depressão, e num vídeo, há uns 2 vídeos atrás, mais ou menos. Depois eu falei dos 2 tipos de depressão, os principais, a depressão clínica e a depressão psicótica, E hoje eu vou falar de mais 2 tipos de depressão. Eu vou falar da depressão atípica e da depressão que se chama, o transtorno sazonal. A depressão atípica é uma depressão que ela tem grande parte das características da depressão clássica, Ou seja, a doença, que é o carro-chefe, é a tristeza, A melancolia, isso aí não falta em nenhuma das depressões. A melancolia, O medo, a insegurança, o sentimento de menos-valia, E muitas das características, com uma diferença. Essa depressão, ela não tem, assim, épocas, ela não obedece, assim, a um ciclo de surtos, De episódios. Ela é uma depressão duradoura e crônica. Ou seja, a pessoa que tem essa depressão, ela está constantemente doente. Essa depressão depende, além do tratamento terapêutico, esse tratamento com psicólogo, psicanalista, ela precisa também de psiquiatra, porque ela precisa de medicamento. A pessoa vive em constante, em constante tristeza, em constante insegurança, medo e transtornos. Então a pessoa, ela não é uma depressão não tão fácil de se lidar. E a resposta terapêutica dela também é muito difícil. Ela precisa de acompanhamento constante, É uma depressão que atinge mais, predominantemente feminina, atinge mais as mulheres. E essa depressão geralmente começa na adolescência. É um tipo de depressão um pouco difícil de conviver, de lidar. Não é tão simples esse tipo de depressão, a depressão atípica. E o transtorno sazonal, que é outro tipo de depressão também não muito comum e não menos complicada, não menos complexa. É uma depressão que ela ocorre em determinadas épocas, A pessoa que sofre dessa depressão, ela sente isso em determinadas épocas do ano. É por isso que se chama transtorno sazonal. Algumas pessoas ficam mais doentes no verão. E no inverno, a pessoa fica mais ou menos normal. E existe também uma certa quantidade de pessoas que sofrem dessa depressão que tem ela tipo assim, às avessas, ao contrário. Ela fica triste no verão e fica feliz, mais ou menos alegre no inverno. É uma depressão que, o contrário da primeira, da depressão sazonal também,
que a pessoa fica triste no inverno e fica mais ou menos alegre no verão. É uma depressão que não se explica muito, a medicina ainda não domina assim, porque não existem muitas explicações acerca dessa depressão. Alguns estudiosos, né, do assunto acham que é assim os níveis baixos do neurotransmissor serotonina e uma oscilação no hormônio melatonina, né? E nessa depressão a pessoa também tem assim o ritmo circadiano afetado, né? Que é o ritmo do nosso organismo, onde existe um relógio, né? De toda a nossa atividade. É o ritmo circadiano que controla o metabolismo, o sono, o apetite, muitas dessas coisas. E é um processo que ocorre em 24 horas. E quem tem essa depressão tem esse ritmo afetado. Essa depressão ainda está sendo estudada, ela também precisa de acompanhamento terapêutico e é uma depressão que atinge também as pessoas do sexo feminino 4 vezes mais do que o sexo masculino. Então, esses 2 tipos de depressão que eu me propus a falar hoje e no próximo vídeo eu falarei mais 2 tipos de depressão. É uma explicação bem básica, mas muita gente não sabe, né? A grande maioria das pessoas, elas nem sabe ao certo o que é depressão, né? Teve uma amiga minha que chegou pra mim e disse: ah, meu Deus, eu fico rindo assim, porque não é que a pessoa